Hoje eu vou dar uma aula para vocês só sobre fundo de clareamento, tá? Só sobre fundo de clareamento. Como que funciona o mundo do fundo de clareamento, tá? Ó, aqui, eu fiz aqui uma tabelinha, tá? Aqui eu tenho a altura de tom natural. Vocês conseguem ver? Aqui eu tenho uma altura de fundo natural, né? Nossa cartela de fundo natural. Número 1, preto, 2, castanho escuro, 3, castanho escuro, 4, castanho, 5, castanho claro, 6, loiro escuro, 7, loiro, 8, loiro claro, 9, loiro muito claro e o 10, o loiro claríssimo. Isso aqui é as cores natural, tá? A base. Isso aqui é a base da nossa colorimetria, tá? Aqui são as cores da base. E aí, aqui são a altura, o tom de abertura que a gente faz na descoloração. Aqui é a nossa altura natural, tudo vem do tom natural do cabelo, tá? Aqui é do cabelo, da altura do tom do cabelo natural e da coloração, tá? A coloração é baseada nos fundos de cabelo naturais. Então, aqui é a nossa coloração, as cores base, tá? Aqui é a altura de tom de abertura de fundo, para nós fazer mechas, que é isso o nosso intuito, né? Fazer mechas e trabalhar com fundo de clareamento, tá? Então, assim, ó, meu Deus, eu vou ter que aprender tudo isso, todas essas cores, para mim saber de fundo de clareamento? Não, você não vai ter que aprender tudo isso, tá? Porque até o castanho claro, até o número 5, todos esses fundos, esses tons naturais, se você abrir ele vai todos para o vermelho. Ele vai abrir vermelho, tá? Independente de que você abrir, ele vai abrir vermelho, tá? Ele vai ir para o tom vermelho. E assim, ó, dificilmente a gente vai usar até o número 5. A gente não vai usar. Dificilmente você vai ter alguém que vai querer um cabelo aberto número 5. Então, você não tem que se preocupar muito com esse até o número 5. Você não tem que encher o seu HD, ficar preocupado com tanto número. O que você tem que aprender? Você tem que aprender do 6 ao 10. 5 fundos de clareamento você tem que aprender. Estão conseguindo me entender? Para você não ficar enchendo o seu HD, né, de sua cabeça e ficar tudo misturado e não saber o que está acontecendo. A minha proposta para vocês é memorizar esses 5 fundos de clareamento. Então, aqui eu tenho as minhas bases. 6, que é loiro escuro. 7, que é um loiro. 8, que é um loiro claro. 9, que é um loiro muito claro. E 10, que é um loiro claríssimo. Isso aqui são as minhas bases. Tá? Então, tá. Então, desses aqui é a altura de tom, tá? A altura de tom que você vai abrir. Um 6... Tá? Você quer um 6, você quer abrir um 6, né? Você quer abrir um loiro escuro. Um loiro escuro, ele vai abrir laranja e vermelho. Ó, eu vou pegar uma mechinha aqui para vocês entenderem. Ó, eu quero abrir um loiro escuro. Eu tô lá no 3, no 4, mas eu quero abrir um loiro escuro. Que cor que esse loiro escuro vai abrir? Acho que é esse. Ele vai abrir esse tom aqui, ó. Esse tom, ele tem laranja e vermelho. Vocês conseguem ver? Ó, laranja e vermelho. Ele tem mais vermelho do que laranja. Conseguem ver? Ó, esse tom aqui, você consegue fazer morenas iluminadas. Ó, se você... Ó, aí... O loiro escuro, eu vou abrir um loiro escuro e eu vou ter laranja e vermelho. Na verdade, vermelho e laranja. Vai ter mais vermelho do que laranja. Isso na colorimetria do cabelo, né? Na colorimetria do cabelo. Se a gente perguntar para qualquer outra pessoa, ela vai dizer que isso aqui é um marrom, é um amarelo, é qualquer cor. Menos que está enxergando vermelho aqui. Mas aqui na colorimetria, ele tem mais vermelho e laranja, tá? No loiro, eu quero abrir um 7. Um 7 é um loiro na cor natural. Mas, na abertura de tom, ele vai ficar laranja. Que seria esse. Olha como ele é bem mais laranja. Ó, olha como esse aqui, ele é bem mais escuro. Ele é mais escuro porque ele tem bastante vermelho ainda. E olha como aquilo ali é bem laranja. Ó. Tá entendendo ali, ó?
bem laranja. Você fica aqui que eu vou explicar tudo, depois como que a gente vai fazer para vocês não se perder, para vocês no dia a dia entender completamente sobre esses fundos. Ó, esses dois tons aqui é o tom perfeito para vocês fazer morena iluminada. O 7 mesmo, ó, você consegue, se você passar do tom 7, esse aqui você consegue fazer marrom, pode fazer o marrom frio, marrom quente. Por quê? Porque você tem bastante laranja. Se você pegar e ultrapassar a sua morena iluminada, ó, aqui é um loiro claro. No loiro claro, eu só tenho amarelo. Eu não tenho mais laranja. Aí, olha só a diferença. Deixa eu ver se eu peguei o certo. Não. Ó, eu não tenho mais laranja aqui, ó. Eu só tenho amarelo. Eu tenho um pouquinho de laranja, mas é bem pouquinho. Então, o que prevalece é o amarelo. E aí, eu não vou conseguir fazer uma morena iluminada em tons quentes ou em tons amarronzados. Aí, isso aqui vai ficar uma morena dourada, né? Uma iluminação dourada e não mais amarronzada, porque eu já perdi o vermelho do cabelo. Eu ultrapassei a cor. E aí, para voltar para essa cor, aí já é uma outra aula, sabe? Aí já é uma outra aula. Aqui a gente está falando só sobre o fundo de clareamento, tá? Ah, mas como que eu vou saber na hora do lavatório que tom chegou, como que chegou, o que eu indico para vocês? Para fazer morena iluminada num cabelo natural, nunca use água 20, use água 6, água 10 no máximo, para você ter controle, tá? Isso é uma dica muito importante, para você não ultrapassar, tá? Ó, aqui eu tenho o 9, que é o loiro claro, no nosso tom natural, né, na nossa cores base. Na abertura de tom, eu já tenho só um amarelo suave. Aqui, eu não tenho mais nada de laranja. Olha só perto do 8. Ó. Olha só perto do 8. Olha como o 8 tem laranja. Dá pra ver bem de laranja. Aí, como que eu vou saber no dia a dia? Pega uma toalha branca e coloca embaixo. Enxuga bem a sua mecha e coloca embaixo. Porque no branco você consegue ver bem a cor, ó. Sempre no branco você consegue ver bem a cor, né? Ó, e olha como o número 8 tem bastante amarelo e um pouquinho de laranja, e como o 9 já tá bem amarelo suave. Então, assim, ó, então se eu deixar o cabelo ou 8 ou 9, jamais eu vou conseguir fazer uma morena iluminada. Olha que diferença. Eu não tenho mais nada aqui de laranja, nada. Aí você pode jogar aqui marrom, qualquer cor. Você não vai conseguir se você não fizer uma reposição de pigmento. Não vai conseguir e você não vai ter a sua cor desejada, né? E aí nós temos o 10, né, que é o loiro que toda loira, né, e nós profissionais desejamos, né, muito, que é o loiro claríssimo, ó, quase transparente. Ele ainda tem um 0,03% de amarelinho, né? Ele não é o branco, mas você colocando ele com outro cabelo, ele vai ficar com um cabelo natural, ele vai ficar branco. Então, assim, ó, no meu raciocínio, deixa eu pegar minhas mechas aqui, que estão voando para tudo quanto é lado. Então, assim, ó, mas, meu Deus, agora complicou a minha cabeça. Agora eu fiquei tudo complicado. Alguém complicou a cabeça aí ou estão entendendo perfeitamente? Vocês conseguem me dar um feedback? Então, assim, ó, para você que quer ser uma especialista em loiras e faturar alto com loiras, você tem que entender de fundo de clareamento. Ai, porque é muito difícil, ai, porque... Não, não é difícil. É só prática, treino e estudo. Não adianta nada você fazer curso de técnica de todos os tipos e você não entender do fundo de clareamento, sabe? Eu já fiz muito curso, milhões de cursos de técnica, achando que era o pó, que era isso, que era aquilo. E uma hora eu entendi que não era. Era sobre eu entender sobre fundo de clareamento e tonalizações. Sabe? Isso é a coisa mais importante sobre mechas. Aqui eu tenho um 6, que eu posso fazer morenas iluminadas lindíssimas. Aqui eu tenho um 7, aqui eu tenho bastante vermelho. Aqui eu tenho um 7, que eu tenho vermelho e amarelo. Aqui eu tenho um 8, que eu tenho amarelo e laranja.
Perdão, aqui eu falei vermelho e amarelo, né? Mas é vermelho e laranja. Aqui eu tenho um 8, que eu tenho mais amarelo e muito pouco vestígio de laranja. Aqui eu tenho um 9, que eu só tenho um amarelo suave. E aqui eu tenho um 10, que quase não tem mais pigmento nenhum. Tá. Uma coisa... Ai, mas agora complicou minha cabeça tudo. Não complicou, não. Ó, o que eu aconselho vocês? Pegam mechinhas, tá? E façam igual eu fiz aqui, ó. Pode pegar de um cabelo mais curto, pode pegar, né, dependendo lá, pegam e façam. Testem, bota lá atrás no seu material e fica analisando, sabe? Analisando, bota no lavatório, porque quando você molha o cabelo, ele transparece mais escuro, tá? Quando o cabelo é molhado, eu molhei esse daqui, ele vai transparecer mais escuro. Você pega e vai lá, molha a sua mechinha também e vê se tá igual o seu, né? Se tá igual a sua mecha que você fez, mecha teste. Isso é bem bacana a gente fazer, sabe? Até eu queria que vocês fizessem uma tarefinha de fazer essas mechinhas na casa de vocês, para vocês verem e botar lá, para vocês terem mais segurança no que estão fazendo, sabe? Porque eu não vou fazer, porque eu vou esquecer, porque eu vou deixar para depois, eu vou procrastinar, e você vai ver o quanto isso vai te dar segurança na hora de você olhar no papel, tirar também ali, né? Como eu ensino, tirar, limpar bem, botar na toalhinha e comparar com a mechinha que você já tem, porque essa daqui é de cabelo natural, é de cabelo que eu fiz. As mechinhas das cartelas, elas são tudo industrializadas. Você não pode ter base daquelas cartelas ali, né? Então, esse é um conselho que eu dou para vocês, tá? Simone, mas tu fala muito nos teus vídeos sobre, a gente vai falar hoje mais sobre fundo de clareamento, mas eu quero reforçar uma coisa que eu falo bastante nos meus vídeos, né? Sobre tonalização. Simone, mas tu fala nos teus vídeos que tu faz muito cabelo sem tonalizar. Aí como é que tu vai deixar? Tu vai deixar esses cabelos aí amarelo assim, sem tonalizar? Então, olha só, quero mostrar para vocês. Principalmente o fundo 9 e 10. Né? O 9 é o que a gente mais usa, né? Eu vou pegar aqui. O meu cabelo, ele tá bem loiro, né? Mas, olha só, o meu cabelo eu não tonalizo, tá, gente? Eu não tonalizo, eu não uso máscara roxa, tá? Eu não faço nada nele, eu só faço a mecha e escovo e deu. Porque eu gosto de cabelo dourado. Ó, tá vendo aqui como ele escurece mais? Deixa eu acho uma mechinha aqui mais escura pra misturar. Ó, tá vendo como ele muda de cor quando ele mistura com um cabelo escuro? Porque faz sombra. Faz sombra. Então, assim, quando você achar no lavatório que o cabelo já tá com fundo bom, deu para ver bem ou não? Onde, né? Que o cabelo já tá com fundo bom, não tonaliza, porque você pode acabar escurecendo esse cabelo. Você pode acabar não deixando a cor que você queria, porque você acha que tem que tonalizar. E tem muitos cabelos que não precisam tonalizar. E aí esse cabelo não vai desbotar, esse cabelo vai ficar sempre bonito, sempre da mesma cor, porque ele vai estar só no fundo de clareamento. Isso é uma coisa que eu aprendi, né, no decorrer da vida, que sempre falar, tem que tonalizar. Não, não tem necessidade nenhuma de tonalizar quando você já tem a cor desejada. O que você pode fazer quando você tem menos experiência? Tira do lavatório, leva para a cadeira, dá uma secadinha na parte da frente e vê. Ficou bom, já está ótimo. Não ficou bom, eu vou ter que dar. Leva ela para o lavatório de novo. O que é 5 minutos para quem está perdendo 4, 5, 6, 7 horas? Não é nada, sabe? É o teu nome, é o teu conhecimento, né? É a tua... né, como é que eu vou te falar? A tua responsabilidade de deixar aquela cliente satisfeita, né? E isso vai te dar o quê? Autoridade. Não é porque tu vai levar ela para cadeira e vai dar uma secadinha para ver que tu vai perder a tua autoridade e não saber o que tá fazendo. Não, isso é só, eu vou dar uma secadinha porque eu já tô achando que já tá bom, mas vamos dar uma secadinha para ver? A cliente vai achar bacana, super normal, ela não entende de nada, ela não sabe o processo. Ela quer saber do final, como que vai ficar no final. Eu acredito que vocês devem ter muitas dúvidas, só porque tem vergonha de perguntar, como eu também tinha. Eu tinha bastante vergonha, muita. Eu ia muito, principalmente sobre colorometria, porque eu tinha pouca escolaridade, eu não entendia desse negócio de estrela de Oswald, de cores, né, porque é tudo um mundo diferente, e eu tinha muita vergonha, e eu ia de novo, e eu gostei bastante de aprender
Mas dei a cara para bater, fazia muitas coisas erradas, acertava, ia muito por receitas, né? E a gente não deve ir por receitas, a gente deve saber o que está fazendo para te ter segurança e a cliente sentir que tu tem segurança no que está fazendo. E para quando ela vir de outro salão, falando para você coisas que as outras falaram, eu ouvi na internet, você ter total segurança de falar para ela o que realmente está acontecendo. Chegar no cabelo dela, ó, o teu cabelo tá assim, 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 dá para fazer isso, isso e isso. O que que tu quer fazer? Se tu quer fazer isso, você vai acontecer isso, se tu quer fazer aquilo, vai acontecer isso. Sabe, ser sempre honesta, verdadeira. Não ir atrás de foto, não ir atrás de redes sociais, fazer o teu melhor. Porque assim, tem muita coisa que hoje em dia como a gente fala, é filtro, é foto, é cheio de marketing e às vezes a realidade não é aquilo ali, tá? Eu conheço muita gente que já vi, tá? Salões lindos, maravilhosos e que quebraram e que não conseguiram e que sabiam trabalhar direito. Então, por quê? Porque faziam coisas que não eram certas, né? Eu não tinha entendimento. Então, tem toda uma jogada. Então, quanto mais você aprender, não se sinta menor que ninguém, não se sinta desvalorizado, porque quem quer, quem gosta, vai atrás, seja onde for, cidade pequena, salão pequeno. Importante é como você atende a pessoa, como é o seu direcionamento. Vamos para a próxima etapa? Simone, duas perguntinhas aqui. Pediram para você contar qual foi a sua maior dificuldade sobre fundo de clareamento e se você já chegou a perder alguma cliente por não entender o fundo de clareamento. Sim, primeiro eu vou responder a última pergunta. Sim, já perdi, não foi uma e nem duas, tá? Por não entender de fundo de clareamento, por não entender de coloração, por não saber que tinta não clareava tinta, por não, por exemplo, assim, não, como hoje em dia tem internet, é mais fácil, você vai lá, olha, né? Mesmo assim, você tem tudo bagunçado na internet, você não tem um direcionamento claro e amplo, né? Mas nossa, eu olhava e dizia, eu dizia assim, mas tá bom, mas elas não tinham o que olhar, não tinham referências igual hoje, né? Que hoje elas são mais exigentes, naquela época não. Eu dizia, tá bom, mas eu sabia que não estava bom, eu sabia que estava manchado, eu sabia, mas mesmo assim eu tentava, eu fazia, eu testava, eu treinava, eu não desistia, sabe? O importante era não desistir, eu arrumava, e assim eu fui indo, mas já aconteceu comigo sim, e vai acontecer contigo sim, e sempre acontece com quem está aprendendo, que está conhecendo. Então isso não é, eu não posso errar, não existe, a gente é ser humano. Então para te errar menos, você tem que estudar mais. Quanto mais você estuda, quanto mais você tem conhecimento, menos vai ser seu erro, mais autoridade, mais conhecimento, mais a cliente vai confiar em você. E assim, e você sempre fala a verdade para ela, sempre fala, porque a cliente ela sente, ela não quer que você enrole ela. E minhas clientes, eu tenho muitas clientes fiéis, muitos anos, de 10, de 15, nossa, tenho muitas clientes fiéis. A minha cartela de clientes maiores são fiéis, sabe? Então, por quê? Porque elas confiam, elas sabem que eu estou falando a verdade, quando eu digo que dá para fazer, quando eu digo que não dá. Então, isso aí é completamente normal acontecer. Claro que depois que eu tive mais conhecimento, mais entendimento, que eu fui mais atrás, que eu fui mais estudar, claro que hoje eu tenho quase zero, né? Às vezes acontece, mas é quase zero os erros, né, que acontecem no dia a dia. Qual era a outra pergunta mesmo? Contar uma história do que já aconteceu contigo de erros de fundo de clareamento. Então, teve uma vez que assim, naquela época se usava só vender por mechas. Não sei se alguém já lembra dessa época. A gente vendia assim, uma no topo, duas, eu quero três, eu quero quatro, isso aqui. E aí, assim, eu me destaquei bastante porque eu comecei a fazer no cabelo todo. Aí eu fazia ao redor, daí eu fazia umas quatro em cima, mas o cabelo todo, mas era só umas quatro mechas. Nada de como hoje em dia, nada de estratégia, nada de nada. Era tudo no olhômetro, sabe? Como eu achasse que ia ficar bom e elas amavam e estava tudo certo, né? Receitinha de número 1, que ficava tudo chumbado, os cabelos, aí ficava um pouquinho roxo algumas partes, né? Dizia que, é só lavar umas 3, 4 vezes já sai, né? Então era isso aí que tinha, só tinha revista e era o que tinha naquele momento e estava tudo certo. Aí teve uma vez, eu tinha uma cliente muito, na verdade ela é minha cliente até hoje, muito cabeluda, muito. Aí eu vetei de fazer no cabelo todo dela. Eu queria fazer bem loiro, assim, com as pontas mais claras. E eu fiquei com ela das 6 da tarde até as 3 da manhã. E ela foi embora sem secar o cabelo, sem hidratar, só com aquele cabelo tirado. E ela voltou no outro dia, eu finalizei esse cabelo.
né? Eu disse para ela que o cabelo ficou lindo, mas o cabelo não ficou bom, ficou todo manchado, ficou todo... porque eu quis inventar muita moda, né? E aí, então assim, foi uma coisa bem que aí dali em diante eu decidi, eu não posso mais ficar fazendo isso, eu tenho que estudar mais e mais e mais. E aí eu comecei a estudar mais e mais para aquilo, para mim não ter mais aquele, né, frustramento, aquele acontecimento. E agora a gente vai passar para outra parte, que é a parte de como as porcentagens de cada fundo de clareamento, tá? Cada fundo de clareamento tem uma porcentagem. Isso daqui é mais todo mundo, assim, para quem já entende um pouco da estrela de Oswald, tá? A estrela de Oswald nos mostra isso aqui, que a estrela de Oswald, né, nada mais é as cores primárias, né, a pirâmide, as cores primárias azul, amarelo e vermelho, né, e depois vem as cores secundárias, e de tudo isso é transpassado para as cores de cabelo. Isso já é uma outra aula, tá? Uma outra aula sobre, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. É bem complexo, tá? Para quem não entende sobre a estrela, sobre a colorometria, ele é um pouco complexo, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Você começando a entender sobre o fundo de clareamento e começando a pegar um pouquinho de cada vez e estudando, você vai começar a abrir um leque na sua cabeça. E você vai começar a entender por causa que erros que você está cometendo. Por isso que eu estou cometendo esse erro, por aquilo que eu estou cometendo aquele erro, sabe? Por detalhes simples, né? Que não é tão simples, mas só por um estudinho a mais, um conhecimento a mais. Porque talvez... Eu também, no começo eu fazia curso, ainda tem muitos cursos rasos hoje. Eles vão lá, botam o papel na cabeça e sai aquele cabelo maravilhoso e pá, mas não é só isso. Não, o dia a dia não é só isso. O dia a dia a gente tem cabelo com progressiva, tem cabelo com coloração, tem cabelo, né, tem muitas coisas que aparecem. Não é só chegar e colocar o papel na cabeça e aprender uma técnica. Aprendi uma técnica nova, vamos fazer. Aí chega lá, o cabelo fica 3 cores. Aí chega lá, o cabelo não abre o 9 que tu queria, porque nem todos os cabelos abrem 9. Né? Nem todos, cada cabelo tem o seu ponto de abrir, que não chega, porque ele, né, ele quebra antes, ele se sensibiliza. Então, não é assim que funciona, não é só chegar e fazer o que a cliente quer. É isso que você tem que entender, a gente não pode fazer tudo o que a cliente deseja. Então, assim, quem entende um pouquinho sobre a estrela, né, eu vou falar aqui, mas nas próximas aulas a gente pode falar sobre a estrela, né? Hoje não vai dar para falar, mas eu vou explicar um pouquinho sobre o direcionamento do nosso fundo de clareamento, tá? Então lá eu falei para vocês, vamos começar aqui de novo, eu falei para vocês que o fundo 6, ele é vermelho, né? Ele é vermelho, quando a gente abre ele, o fundo 6, depois que a gente abre, ele é vermelho, ele é vermelho com um pouco de laranja. Então, assim, o vermelho na estrela, ele é 6 e o laranja é 4. Então, esse vermelho, eu vou falar desses números para depois eu vou fazer uma demonstração de uma tonalização, de como que funciona a tonalização, de como que às vezes você tonaliza, fica esverdeado, às vezes você tonaliza, não tira o amarelo, às vezes você tonaliza, não fica a cor que você quer, e é por causa dessas numeração que você tem que entender. Sabe? Então tá, eu vou continuar aqui, na tabela na estrela de Oswald, né? Então, aqui, o 4 é laranja, o 6 é vermelho. Então, eu tenho quando eu abro esse tom aqui, nada mais ele é um 6.46, né? O 7, ele é um vermelho alaranjado, que é o quê? O 7. Que é a cor de base dele, que ainda tem um pouquinho de vermelho, né? Mas a prevalência dele é laranjado, que é o número 4. Né? O amarelo, que é o 8, tá? Ele é amarelo laranja. E aí pode ter 2 tipos do fundo 8. Pode ter laranja amarelo e pode ter o 8 amarelo laranja. Que na colorometria, o 3, ele é amarelo, e o 4, ele é laranja. Então, o fundo 8, ele tanto pode abrir 8
8,43 como 8,34. Isso eu vou explicar, vou fazer uma demonstração de como tonalizar esse fundo 8, que ele é um dos mais complexos para tonalizar. E aí no fundo 9, ele é só amarelo, ó, vocês estão vendo? Fundo 9, ele é amarelo, né? Então, eu tenho a minha cor base, que é o 9, e tenho o meu fundo de clareamento 3, que é amarelo. E aí, o 10, que a gente tá falando, o 10 quase não tem pigmento, ó. O 10 quase não tem pigmento. Estão vendo que ele é quase branquinho, mas ele ainda tem um pouquinho de amarelo. Então, a porcentagem dele é 0,3% de amarelo, tá? Quanto tempo fica a coloração para poder tonalizar? Assim, ó, a tonalização, ela depende muito de cada... Se tu usar tonalizante, não coloração, tonalizante com água 6, tá? Se você usar a cor certa, tu pode deixar 10 a 15 minutos. Mas se esse pigmento tiver, por exemplo, tu quer que ele fique muito frio, então se tu quer que ele fique frio, tu vai usar 6,1, 0,11, aí tu vai ter que ficar no olhômetro, sabe? Porque os pigmentos frios, eles agem muito rápido, e às vezes tu tem que tirar antes, mas tu pode deixar de 10 a 15 minutos, tá? Mas os pigmentos frios, os pigmentos mais quentes, os pigmentos mais dourados, pode deixar de 10 a 15 minutos, que ele vai ter maior durabilidade até. Tá? E nunca use água mais que 6. Não usa água 10, que a água 10 vai abrir o fundo de clareamento natural da cliente. Eu ia fazer uma pergunta assim, por exemplo, uma cor castanho médio, qual seria o ponto? Para ficar loiro? Ela perguntou na outra. Para ficar claro, isso, para ficar numa cor clara. Então, que cor que é o... Um castanho médio. Tá, vamos supor aqui, eu vou botar isso aqui para depois e vamos responder a pergunta dela primeiro. Vamos supor aqui, um castanho médio é um 5, né? Castanho médio é um 5. Eu tô no 5, é isso que ela quer saber, né? Eu tô num 5, eu tenho um castanho no 5 sem alisamento. Porque alisamento, ele já é quase que um tom a mais, tá? Eu tenho um castanho, um 5, e eu quero chegar no 9. 5, 6, 7, 8, 9. Então, assim, ó, eu vou ter que começar a contar. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Dificilmente tu vai chegar esse cabelo no 9, tá? Dependendo do 5 do castanho, tem castanhos que são mais porosos, fios mais grossos, castanhos sempre são mais granulosos. Então, assim, ó, eles são mais difíceis de chegar. Mas nada te impede de chegar, porque tem cabelo que chega. O que vai acontecer? Faça mechas mais finas, bem mais finas. Faça reposição, olhe se o fio está bem firme, tá? Que aí você vai chegar. Mas aí você vai vendo ele para ver se chega. Você tem que usar água 20, não usa água 30 ou 40, você pode fazer misturas, eu ensino isso também, a fazer misturas no cabelo, tá? Mas provavelmente você vai conseguir chegar esse cabelo no 8, tá? Não é porque você não sabe fazer, é porque o cabelo não chega, ele não chega. Tem cabelo que não chega no 9. Não tem que chegar. Ele vai chegar, mas tem que ver se ele não vai quebrar. Não adianta nada você fazer um cabelo 9, um cabelo bem loiro, e ele chegar quebrado. E outra, a transição, a mistura dos dois, tipo assim, o fundo, né, que vai ficar, o resto do cabelo que vai sobrar, 5 com 9, ele dá um contraste tão grande que às vezes não fica bonito. A não ser que você vai fazer ele 100%. Entendeu? E aí, se você pega e deixa ele 8 e tonaliza ele com um fundo certo, esse cabelo vai transparecer bem loiro, sabe? Por quê? Porque ele era um 5 e a nuance vai combinar mais porque ainda é quente. Aqui eu tenho cores quentes, aqui eu ainda tenho cores quentes. Então, a nuance vai ficar mais harmônica. E você vai ter um cabelo loiro. E você não tem que ficar frustrada porque tem que chegar no 9. Não, você pode, se ela quer um mais frio, você pode fazer mais frio. Se ela quer um mais dourado, você pode fazer mais dourado. O 8 também, você consegue fazer um loiro bonito no fundo 8, sabe? Mas se você não conseguir primeiro, você tem que fazer o quê? Faça um teste de mecha. Se você não tem experiência, faz um teste de mecha. Faz o teste de mecha, deixa ali 1 hora, usa a água que você vai usar, 20, 25, e deixa ali. Ah, teu cabelo não chega. Aí você explica para a cliente, ó, eu consigo fazer esse tom no teu cabelo.
Eu não consigo, não promete coisa que não existe, sabe? Não tem como. Ah, porque ela foi lá no outro salão e ela fez o cabelo bem loiro e ficou bem. Não é maquiado. Ela foi lá, abriu o número 8 e ela tonalizou. E o cabelo dela tá transparecendo bem loiro, mas é porque ela maquiou esse cabelo. Então agora eu vou fazer sobre aquilo lá que eu falei, sobre as cores, né? Que é isso aqui, ó. Que a gente começou a falar sobre outras coisas, agora já fugiu, né? É muita informação, né, gente? Eu sei que confunde um pouco a cabeça, mas aos pouquinhos vai encaixando as coisas. Né? Agora a gente vai falar sobre esses números após o ponto, após o fundo de clareamento, a cor base do fundo de clareamento. Entenderam? Vocês não estão anotando aí no caderninho? É para anotar. Então vamos para o fundo 8, que é um dos fundos mais difíceis, assim, complexo, né? Vamos pôr assim, na área da mecha. Depois, antes dos moreno iluminado, né? Que os moreno iluminado também hoje em dia está se usando muito, mas nos loiro o 8 é o fundo que mais dá um pouquinho de trabalho. Então tá, a gente tem o fundo 8, que é esse, ó, o fundo 8, tá? Aqui a gente tem o fundo 8, que lembra que eu falei para vocês? O fundo 8, ele é amarelo, a laranja, um pouco de amarelo e um pouco de laranja. Ou às vezes ele abre um pouco ao contrário, um pouco de laranja e um pouco de amarelo. Então aqui eu tenho laranja e tenho amarelo. Isso é um fundo do 8. E aqui no outro 8 eu tenho amarelo e depois eu tenho laranja, tá? Isso é na colorometria da estrela para nós aprender a tonalizar. Você aprendendo isso aqui, você tonaliza qualquer cabelo, sem deixar verde, sem ter que usar máscaras. Eu, no meu salão, eu não uso mais máscaras matizantes, tá? Porque eu gosto de cabelo loiros, vocês podem ver lá no meu feed. É tudo loiros, assim, eles são loiros com tonalização ou naturais. Eu não uso máscaras, eu nem tenho máscara para vender. Máscaras é como uma maquiagem, sabe? Ele maqueia o cabelo só, ele escurece, ele tem muito pigmento, ele só estraga o loiro, no meu ver, tá? Mas isso é uma coisa minha, tá? Não quer dizer que seja errado, mas é uma coisa minha, um particular meu, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui, o nosso fundo de clareamento, 8, né, que é a nossa base, 8. Sempre, se alguém falou para você que você pode usar um 9, pode usar um 7, pode usar um 6, 6 para neutralizar o 8, porque ele é muito escuro, 7, não pode. Você tem que obedecer a base. Se você está no 8, você vai ter que usar 8, tá? Isso em outras aulas eu vou explicar mais por quê, tá? Mas você tem que usar 8. E na nossa colorometria, então tá, você vai usar, vamos fazer aqui para nós direcionar certinho aqui. Ó, você vai usar um 8, né, que você tá na base 8. Tá, então eu quero fazer esse cabelo neutro, né? Eu quero neutralizar, eu quero tirar essa presença de amarelo e de laranja desse cabelo. Eu quero que ele fique neutro, tá? Então eu vou usar o quê? Aqui eu tenho um 4, que ele é laranja, tá? E o laranja, na estrela de Oswald, você falou que ainda não conhece bem, né? Na estrela de Oswald, o laranja, ele neutraliza com o número 2 na minha coloração, tá? Que o número 2 nada mais é que é o violeta. Então, assim, ó, eu usando o número 2, depois do ponto, 8.2, eu neutralizo o meu laranja. Para neutralizar o 3, eu vou usar o número 1, tá? Que é o cinza, que é o azul, né? Na estrela de Oswald. Então, se eu quero neutralizar esse cabelo que tá com um pouquinho mais de laranja e um pouquinho menos de amarelo, eu vou usar o 8.21. Faz sentido? Tá fazendo sentido? Tá? Porque aqui eu tenho laranja e amarelo. Então, eu vou usar o 8.21. Mas eu quero, ele vai ficar neutro. Ele não vai ficar nem cinza, ele vai ficar um bege, sabe? Um bege, assim. Ele vai ficar neutro, meio um begezinho, meio marrom. Não, mas eu quero que ele fique mais cinza. Então, você vai usar
um 8,1 junto com o 8,21. Por quê? Porque eu vou ter uma sobra de cinza. Daí o cinza vai prevalecer. E aí vai ficar mais acinzentado. Ah, mas eu não tenho 8,21. Vou fazer outra medidinha. Eu não tenho 8,21. E eu quero que esse cabelo fique neutro. Então, você usa 8, tudo em partes iguais, tá? 8,1 mais 8,2 em partes iguais. E eu vou ter esse cabelo neutro, um pouquinho mais bege, nem cinza e nem dourado. Ele vai ser neutro, begezinho, assim, cabelo elegante, vamos pôr assim. Ah, mas eu quero que ele fique mais cinza. Então, você vai usar ou 8,11, porque você vai ter uma sobra de cinza, né? Ou se você não tiver o 8,11, você pode, pode usar o mix, mas o mix é muito perigoso para quem não tem conhecimento, tá? É melhor usar, você pode usar o 0,11 ou 0,1. Um pouquinho de nada, mas isso é muito perigoso, porque é pigmento puro. É melhor você, né, quando não tem muito conhecimento, usar as coloração, porque hoje em dia as coloração tem muita coloração pronta, né? Hoje em dia tem bastante coloração pronta. Conseguiu entender agora por que você tem que entender depois do ponto? Fala, comenta aí. Ou agora que eu confundi a cabeça tudo. Confundiu? Isso aqui é um pouco mais complexo, vamos dizer assim, né? Ah, eu tenho um fundo 9. O fundo 9, ele é dourado. O fundo 9. E aí, ele é um dourado, então ele é um 9,3. Vocês estão conseguindo entender? Ela disse que agora deu um nó. Deu um nó na cabeça? Ai, sério, é porque tu perdeu um pouco da aula. E a Luísa também deu nó? Eu acho que tá muito avançada, né? A gente teria que... Mas relembra que essa parte é só... tipo assim, isso aqui é só uma amostra, né, do que eu tenho para ensinar para vocês, sabe? É só um detalhe, é só uma amostra. Tem muita coisa assim antes disso para ir encaixando, né, parte a parte, tá? Como vocês não têm muito conhecimento sobre a tonalização, sobre a estrela, então aí fica um pouco confuso isso que eu estou falando para vocês, vira muita matemática. Por quê? Porque vocês estão agindo nas receitinhas. Usa o 9,3, vamos falar, usa 9,1 para tudo. Daí usou 9,1 para cobrir esse, que é um loiro bege, né? Que é um loiro amarelo, né? Como eu expliquei. Mas ele é um 9,3, porque o 3 ele é amarelo. Aí eu neutralizei, tá? Mas eu neutralizei, mas aí ficou só neutro, eu quero que ele fique mais cinza. Então, você vai ter que botar o 9,11, ou 9,2 com 9,1, 9,11, entende? Tem umas matemáticas que tem que fazer para você conseguir fazer a cor que você quer. Porque, eu tonalizei, mas não ficou cinza, ficou amarelo. Eu tonalizei, mas ficou cinza demais, eu queria mais amarelo. Então, isso é o detalhe depois do ponto, sabe? E aí, isso é uma coisa que a gente tem que fazer outra aula, ensinando a estrela de Oswald, ensinando mais sobre fundo de clareamento. Mas o que eu indico para vocês? Primeira coisa, a Juscelia perdeu, né? Faz a tua amostrinha. Esse daqui é as alturas de tom que a gente tem, né, de cabelo, tom natural, tanto na cartela quanto na cabeça da pessoa, né? Na cartela que eu digo, nas colorações. E aqui é o tom que abre. Até 5 só abre vermelho. Então, tu não precisa se preocupar com 1 até 5. Você tem que aprender esses 5 fundos de clareamento. Eu vou abrir o número 6 para fazer uma morena laminada. O número 6 é esse aqui. Então, faz na sua casa. O número 7, ele abre laranja. O número 8, ele abre amarelo. O número 9, ele abre um amarelo suave. O número 10, ele quase não tem pigmento. Então, assim, se vocês fizerem essas cartelinhas para vocês na sua casa, porque aquelas de cartela que vem, aquilo lá é tudo sintético, né, gente? Vocês podem pegar um cabelinho que vocês cortaram, e se vocês vocês vão pegar, aqui tá na ordem errada, vocês vão pegar, e a hora de abrir o fundo de clareamento, vocês vão botar perto e vão ter total certeza, sabe? Isso já é um começo.
né? Eu sei que você já quer ir lá e já fazer os louros maravilhosos, pá, mas não é assim, tem que ser passo a passo e fazendo as tarefinhas e fazendo as coisas para as coisas acontecer, porque às vezes, por isso que vocês estão com dúvida, provavelmente vocês fizeram um curso aqui, um curso ali, um curso vago, um curso sem direcionamento. Eu usei essa cor, aí tu foi lá e comprou aquela cor. Fulana usa aquele pó porque tá na moda, bababá, daí tu acha que é por causa do pó, que é por isso que tu não consegue chegar. O outro tu te vendeu um produto, bababá, e assim começa esse produto a ficar na prateleira, e a dúvida cada vez maior, e aí começa a confusão, e você não sabe mais nem o que tá fazendo da vida, né? Então, e aí começa a ter medo de fazer mecha. E é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que dá muito dinheiro, é uma coisa que dá muita autoridade. E é bem gostoso fazer, é lindo fazer, você vê os seus resultados, você vê a satisfação das clientes, sabe? Então, isso é muito bacana. Comece por isso, comece fazendo as suas mechinhas teste. Depois, vocês vão estar lá na nossa turma, né, da comunidade, né, Dinara? E eu quero ver as mechinhas de vocês, tá? Se vocês tiver dúvida, me chame, que vocês vão ter uma semana para me chamar. Se tiver alguma dúvida, eu vou responder vocês, tá? Então, me chame lá, tá? Tem mais alguma dúvida sobre isso? Tem muitas, né? E olha só, só de você aplicar esse conhecimento já vai evitar vários erros e garantir resultados muito mais seguros, tá? Agora, se você quer ir além, eu vou dar uma lidinha, tá? Mas porque senão eu vou esquecer do que eu quero falar. E agora, se você quer ir mais além e aprender a fazer mecha que encanta os seus clientes e ainda viver de salão, eu preciso te contar, né, algumas coisinhas. Eu criei um método, tá? SP10K, um passo a passo que ensina você a se tornar uma especialista em mechas e a faturar R$10.000 por mês, só com mecha no seu salão. Ele é o próximo passo para quem não quer mais depender de técnica e estratégia, né? Como vocês vêm vendo, que quanta coisa, isso que aquilo ali eu ensinei, um detalhezinho foi ensinado, sabe? E quanta coisa já foi aprendida e dúvidas vocês já ficaram, né? De coisa, como que eu não sei disso, né? Como que eu nunca vi isso, ou como que eu não aprendi isso nas aulas que eu fui, nos cursos rasos, né? E assim, se você é daquela que não quer assistir a aula até o fim, que tudo pronto e rápido, ou vive culpando o cliente, o produto, o bairro, aí esse conteúdo talvez não é para você, tá? Mas eu tenho para te dizer que não é assim que funciona. Eu moro numa cidade pequena, meu bairro aqui tem 12 mil habitantes, e eu tenho um salão bem bacana, bem legal, e tenho clientes fiéis. Então, não é sobre produto, não é sobre você, é sobre você aprender, tá? Mas agora, se você, né, é uma cabeleireira que trabalha sem parar e ainda tem, né, às vezes o nome sujo, ou sonha com um salão lindo, ou quer trocar de carro, quer viajar, quer ter uma vida estabilizada, não quer trabalhar horários loucos, que eu não trabalho mais horários, eu trabalhei por 15 anos horários loucos, não quer mais trabalhar nesses horários loucos, não faz ideia de quanto entra no caixa, de quanto sai, tem medo de perder o que já conquistou, né? Ou até pensou em desistir. Então, esse conteúdo é exatamente para você. Aqui, as minhas clientes falando, né? Oi, selvagem, olha que elas falam comigo. Sem sombra de dúvida, sempre indico, eu amo o teu trabalho, uma incrível profissional, eu agradeço por Deus por ter você na minha vida, eu amo o teu atendimento, o seu profissionalismo, sempre preocupada em oferecer o melhor, são quase 20 anos de parceria e confiança, obrigada por tanto, super recomendo, né? Esse aqui é uma cliente. Oi, gostei muito do teu atendimento e da tua equipe. O cafezinho com pãozinho de mel fez todo um diferencial. Até uma soneca eu consegui tirar. Obrigada. Então, vocês podem ver, isso aqui são depoimentos de clientes. Adoro tudo que você faz, tenho muita confiança no teu serviço e reconheço muito. Não é à toa que estou nos teus cuidados há 8 anos. Eu acho top, nega, véia. Recomendo sempre, inclusive, saudade. Eu amo seu serviço, por isso não deixo mais ninguém tocar no meu cabelo, kkkk. O atendimento não poderia ser melhor, super recomendo. Então, isso e muitos outros, muitos outros que tem, sempre tenho muitos feedbacks das meninas. Então, isso vem com o quê?
Isso vem com o quê? Isso vem muito gratificante. Isso é gratificante aos clientes, você ser reconhecida, você saber o que está fazendo, elas te entregar o cabelo. Imagina, o cabelo teu é algo tão importante, o teu rosto. Se eu aprendi, né, que não tive estudo nenhum, se eu aprendi, você também consegue. Qualquer pessoa consegue. Tá? E assim, eu vou contar um pouquinho da minha história. Vocês querem ouvir? Elas estão aí? Tá, eu vou contar um pouquinho da minha história. Desde criança, eu já sonhava em ser cabeleireira. Eu penteava boneca, eu trançava o cabelo, eu me achava a profissional do pedaço. Tá certinho? Então, assim, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Para vocês se motivarem mais ainda. Eu, desde criança, eu sonhava já em ser cabeleireira. Eu penteava boneca, eu trançava o cabelo das meninas, eu me achava profissional do pedaço. Mas o mundo parecia me dizer o contrário. Eu cresci num sítio, só estudei até a 4ª série, tá? Eu não estudei mais que isso. E sempre tive alguém me podando, dizendo que sonhar alto não era para mim. Aí eu casei cedo, com 18 anos eu casei, não tive apoio também, não podia estudar. Quando finalmente consegui fazer um curso, e foi com muito sacrifício. Aquilo era ônibus, eu ia de moto à noite, sozinha, não tinha celular, não tinha material, era só eu, minha coragem e Deus. Isso é verdade, gente. Não é nem uma historinha inventada. Aí eu terminei meu primeiro curso, eu comecei a atender na sala da minha casa. Aí, na sala da minha casa, dividia o banheiro com a cliente, fazia janta para elas, enquanto o descolorante agia. Já chorei, já manchei cabelo, já estraguei serviço, já entreguei serviço com o cabelo molhado, e era assim mesmo, sozinha no salão, e até pensei muitas vezes em desistir. Mesmo com medo e com vergonha, eu continuei. Fiz cursos, testei, errei, aprendi, o salão foi crescendo. Os loiros ficaram cada vez melhores e as clientes confiavam em mim. Só que aí veio a internet. Aí eu vi que não bastava ser boa. Eu lutei, relutei, eu disse que eu não ia fazer foto, que eu não ia fazer vídeo, que isso não era para mim, que eu já tinha cliente suficiente, que isso, que aquilo, mas não adiantou. Eu comecei a ver os meus concorrentes, né, meus colegas crescendo e eu não aparecendo, e as pessoas começando a perguntar se eu não estava trabalhando mais, né, e daí eu tive que me render para a internet. Aí depois de mais de 20 anos de salão, né, muitos perrengues, noites sem dormir, técnicas testadas, eu entendi e passei a entender o meu propósito, que é transformar a vida das cabeleireiras. Porque assim, eu estou lendo aqui, mas eu vou falar mais de mim, tá? Porque assim, eu entendi que não era suficiente só eu atender minhas clientes. Eu tinha que ajudar as minhas colegas, eu tinha que ajudar elas, porque como foi difícil para mim, eu sei que vocês também é difícil. Eu sei que às vezes vocês não têm coragem de falar que não estão entendendo sobre aquele assunto, não têm coragem de alavancar ou de achar que teu espaço não é apropriado em meio à internet, que só mostra coisas lindas, maravilhosas, cabelos lindos, salão maravilhoso, mas não é sobre isso, não é sobre isso. Você pode ter o seu cantinho, numa cadeira, organizada, tá? Tudo limpinho, cheirosinho, e você ter o melhor atendimento, que a sua cliente, ela vai te voltar e ela vai ser fiel a ti, porque ela sabe que você está dando melhor. E para isso, eu tenho que ensinar isso para vocês. Vocês não têm que desistir, não tem que desistir porque eu só vou melhorar quando meu salão for melhor. Eu só vou fazer mais curso quando eu tiver uma sala grande. Eu só vou fazer um loiro quando eu fizer um curso com o Romeu Felipe, ou quando eu tiver uma foto com ele, senão eu não vou crescer. Não, não é assim que funciona. Funciona do começo, você fazendo passo a passo. E aí eu fiz um método. Desde a hora que a cliente entrar no salão, desde a hora que você pôr ela na cadeira, desde a hora que você colocar um cafezinho, você deixar o seu salão limpinho, você não ter estoque, você cuidar do seu caixa, cuidar da sua agenda, até você aprender tudo sobre colorometria, sobre fundo de clareamento, você aprender as técnicas e depois você aprender a bater foto e a postar no seu feed, tá? Tudo, passo a passo. Então, assim, ó, eu fiz um curso SP10K, que significa, né, Simone Patrício e você faturando R$10.000 por mês fazendo mecha, tá?
tranquilo, sem pressão. Antes eu trabalhava das 6 da manhã a 1 hora, 2 horas da manhã. Hoje eu decidi, eu faço meus horários. Eu não trabalho mais à noite. Eu trabalho no período da manhã, no período da tarde e no sábado até 5 horas. Só quando tenho casamentos, que daí eu vou até mais tarde. Mas eu faço meu horário. Se eu quiser sair, se eu tiver algo muito importante, eu saio. Eu trabalhei 15 anos prisionária, presa das minhas clientes, porque eu achava que elas não iam desmarcar o horário se eu não atendesse o horário que ela queria. Muito pelo contrário. E tudo isso, eu vou ensinar isso no meu curso SP10K, tá? Para vocês. Então, eu quero apresentar para vocês o curso que eu tenho, tá? Para vocês. E que nele eu não vou dar só 100%, eu vou dar 150%, tá? Tudo que me fez chegar até aqui. Método, a minha prática, o meu olhar real do salão, o que funciona no dia a dia e o outro 50% aí vai ser com você. Aí depende de você, tá? Mas por que 150%, Simone? Porque 100% não basta, sabe? 100% não basta. Você tem que ser diferencial dos outros. Tem que ir além. Não pode ser só como é que eu vou dizer, manada. Você não tem que fazer só o que os outros fazem. Você tem que fazer diferente. Você tem que seguir o passo a passo que eu vou te ensinar e você vai ser o diferencial. Porque eu vou ensinar tudo, os erros e o acerto. Eu vou ensinar só os acertos. Você não vai ter mais os erros. E os maiores privilégios que esse método tem, tá? Eu vou dar uma lidinha aqui, porque senão eu esqueci de tanta coisa que tem aqui, tá? E os privilégios que esse método tem, que me trouxe, né? Tempo. Eu trabalho hoje no meu ritmo, com qualidade. Hoje eu atendo de manhã, à tarde, tá? Eu não passo mais das 7h30. Eu, às vezes, até pego mais cedo de manhã, quando eu tenho muita mecha, filho mais velho. E eu acredito que muitas de vocês já passaram ou passam por isso, né? Eu cobro hoje o que eu mereço, o que eu mereço. Não cobro o que elas querem. Ai, mas eu não consigo cobrar mais caro. Não consegue porque você não tem a experiência e a autoridade ainda. Mas com o meu método, você vai cobrar e você vai ter a sua autoridade para cobrar o que você merece, não o que elas querem pagar. Porque a gente não pode cobrar por preço, é valor, é valor. Porque a gente trabalha no cabelo da pessoa, na autoestima. E você tem que passar isso para ela, que você está fazendo algo por ela, não por qualquer uma vai fazer igual o que você vai fazer. Isso eu vou ensinar no meu método. Aprender a se comunicar com a cliente, aprender a se valorizar, né? Organização, organizar a tua agenda. Você tem que saber organizar. Você não tem que pegar aleatório e não saber organizar. Não, hoje eu vou atender uma mecha, eu levo tantas horas, eu vou atender essa, eu vou me organizar e né, eu vou ensinar como você vai fluir. Quando você tiver autoridade e entender tudo sobre cabelo, tudo sobre mecha, você vai conseguir atender de 3 até 4 mechas por dia, mesmo sozinha. Porque você não vai ter medo, você sabe o que está fazendo. Imagina você, vamos supor que você vai cobrar mínimo R$ 350 numa mecha, que é o mínimo, né? Imagina você fazendo 4 mechas por dia, isso dá R$ 1.400 num único dia. Você pode até no outro dia não trabalhar e depois trabalhar no outro dia, então você vai ter liberdade, porque você vai ter liberdade financeira, você vai ter liberdade de escolha de horário, então isso vai fazer você ter muita autoridade. Isso eu vou te ensinar tudo no SP10K. E com isso você né? E com isso você vai planejar viagem. Hoje eu viajo. Durante 15 anos eu não viajava, eu não saía, eu não passeava. Eu era morta, eu era exausta, eu era cansada. Eu não tinha planejamento, eu não tinha nada, sabe? Eu só trabalhava. E eu consegui ter o salão, trabalhando e tal, mas aquilo não era vida, eu não tinha vida. E você pode ter reconhecimento, você pode ter trabalho e você pode ter vida, sim. Ter uma vida igual todo mundo. Não precisa ser essa vida de escravo, né? Porque eu era uma escrava das clientes. Eu fazia o que elas queriam, não o que eu queria. Então, gatona, hoje eu te ofereço a mesma entrada, né? Se você decidir seguir comigo, lá na frente você vai escrever para mim e vai dizer: Simone, você mudou a minha vida. E aí eu vou te responder: não foi eu que te mudei, foi você. Você que decidiu fazer a mudança. E aí, igual eu fiz, né? 15 anos, isso faz 8 anos atrás, eu decidi mudar a minha vida, assim é você hoje. Você vai decidir e vai mudar a sua vida. Porque se eu conseguir, mesmo estando 15 anos de cabeça baixa, trabalhando sem parar, eu consegui mudar, mesmo sem estudo, mesmo todo mundo me bloqueando, mesmo não tinha nada a favor de mim, eu consegui. Imagina você, eu pegando você pela mão. Vai ser um sucesso.
Então, assim, Gatona, presta atenção, tá? Esse curso não é só técnica solta, como vocês fazem, né? Vai lá um curso na segunda, vai lá um curso em Floripa, vai lá um curso, não sei, né? Aqui em Floripa que eu falo porque é mais perto da minha casa. Vou lá aprender uma técnica. Chega lá, aprende uma técnica, vai embora, vai fazer, aí vai tonalizar, não sabe, aí não sei o quê, e aí começa as decisões e aí não serve pra nada. E aí você desiste, né? Não é isso que acontece? Eu fiz vários disso. Né? Não, comigo é uma jornada que começa do zero, você vai começar do zero, tudo de passo a passo, né? Como eu vim falando ali, desde a hora que a cliente entra, até a hora que a cliente sai, e até a hora que você vai postar a foto no seu feed, tá? E até como você vai falar com ela. Então, é sobre isso o meu curso. Né? Você vai aprender a montar um espaço sem gastar horrores, sem esse negócio. Quando você puder, quando você virar autoridade, aí você monta o espaço que você quer, o jeito que você quer. Ou se você já tem um espaço que já é satisfatório. Mas eu vou ensinar você a ter as prioridades, as coisas básicas que fazem o salão ficar agradável, aconchegante, mesmo sendo pequeno, mesmo em bairro pequeno. Tá? Organizar a tua agenda, organizar o teu caixa, porque sim, tu tem que organizar. Então pode chegar e sair recebendo, sair pagando, saindo comprando. Porque saiu isso na internet, daí vem a cliente, você viu esse produto? Eu tenho que comprar esse produto porque fulano está usando, daí eu não estou usando, e ela vai no outro salão. Não, você não tem. Você tem que conhecer o que está usando e saber o que você está fazendo para você dar segurança para a sua cliente. Né? Quando uma cliente vem, estou usando vinagre de maçã, meu Deus. Aí agora, mas será que é bom mesmo? Aí tu começa, será que é bom mesmo usar vinagre de maçã? Não, gente, vinagre de maçã é para comida. Pode até ser que ele tenha algumas substâncias lá que seja bom para o cabelo, mas não é para estar usando no cabelo. Vinagre de maçã, óleo de coco, não é, sabe? Tudo isso eu vou ensinar no meu curso. Você vai ter segurança de dizer, não, gente, estou ficando louca, não tem como usar isso não é para cabelo. Então ela vai dizer, nossa, ela me falou com tanta certeza, porque você vai ter segurança. Depois de você ter seguido o meu passo a passo, você vai falar com total segurança. E você vai ter autoridade no seu atendimento. E você vai poder cobrar mais, vai poder fazer o seu horário e você vai viver feliz. E o que você quer? Viver feliz, né? Com a cliente feliz e você feliz. Eu vou ensinar você a receber a cliente com acolhimento, a avaliar o cabelo dela, o histórico dela, porque as clientes mentem. Você tem que ter uma boa conversa com ela, elas mentem. Fazer fundo de... Né? Teste de mecha, tudo isso eu vou ensinar você, ficha de lamnésia, porque daí você já sabe como fazer, como é a sua cliente, quando ela chegar, você já sabe como ela é, você já sabe que cor que ela gosta, como é que não é, você não vai chegar lá, ela chegar e você, meu Deus do céu, o que ela quer, tá? E também transformar as pessoas curiosas em clientes fiéis, porque elas vão querer ir lá saber o que está acontecendo, por que você está diferente, por que você está fazendo coisas diferentes, ela vai querer conhecer e aí você vai ter toda essa autoridade, você vai ter todo esse conhecimento e ela vai ficar seu cliente fiel. E é sobre isso. E aí nesse curso, né, tem colorimetria, vai ter, né, como vocês já viram ali, um pouquinho da colorimetria, né, vai ter como usar os oxidantes, né, o que eles fazem no cabelo, tá? Preparação do cabelo antes da mecha, organização, né, para te ganhar tempo e qualidade de vida, como eu já venho falando, evitar mancha e corrigir mancha, né? Fazer loiros e morenas iluminadas de luxo, personalizado, do seu jeito, né? Do jeito que o cabelo da cliente apresentar para você, e um passo a passo detalhado, entregar resultado e fidelizar clientes. O mais importante, fidelizar cliente. E não ficar correndo atrás de cliente. A cliente que chama você, a cliente que quer você. Isso é fidelizar. Isso é todo mês você ter uma cartela de clientes sem se preocupar. Não, elas vão vir, daqui a pouco elas vêm, elas já vão ligar, porque elas são suas clientes, entendeu? Isso eu vou ensinar tudo no curso SP10K. Fotos que vendem, marketing estratégico, né, de como você fazer a foto para você vender melhor, não só foto de costa. Vou ensinar como você fazer uma makezinha, uma finalização rápida para você postar e você bater a foto bem rapidinho para você postar. E a cliente, você não tem noção, vocês não têm noção. Eu faço uma maquiagem básica, tudo básico, assim, tudo bem basiquinho, porque eu não sou maquiadora, tá? Eu já fui, mas eu não sou mais. Eu uso as make bem básicas, eu faço uma maquiagem bem rapidinha, de 5, 10 minutos, e bato umas fotinhas ali rapidinho. O que é perder 15 minutos para quem já tá 8 horas no salão? 5 horas. Não é nada. Você vê o brilho no olhar delas quando elas se vejam maquiadas e com as fotos. Elas nem saem do salão e já ficam pedindo as fotos. Vocês não acreditam. É inacreditável o poder que tem. Você fica se matando, tá? 8, 10 horas, né? Além de todo o conhecimento que a gente tem no cabelo ali, o cabelo tá lindo, maravilhoso. Elas, ficou lindo. Aí tu vai lá, maquia ela, bate a foto, ela, que linda que... Vocês não têm noção o poder que isso tem. Eu também não quis fazer, eu também não queria, mas eu tive que me render. E tudo isso eu vou ensinar no SP10K. Agora, só saber fazer a mecha, como eu falei para vocês, não basta
não basta, né, só fazer a mecha. É tudo sobre isso que eu já falei para vocês. É todo um conjunto, sabe? Não basta só saber fazer a mecha. Não é só sobre isso. Não é por isso que você não tem cliente de mecha. Não é só a técnica em si. É todo um conjunto, tá? Então, tá, vamos ver aqui. Então, assim, gatona, imagina daqui uma semana você já entregando mecha com confiança, né? Vendo o resultado lindo e começando a faturar alto. Pagando a sua conta, investindo o seu espaço, planejamento, viagens, aprendendo a cobrar mais, valorizar o seu trabalho e atrair clientes, etc. Quanto que vale para você conquistar uma independência financeira e viver da sua paixão? Quanto que vale isso? O curso, né, se fosse pelo tudo que ele vai ter, ele valeria, né, uns 3 meses de faturamento, que se você faturasse 10 mil por mês, 3 meses, ele valeria, né, 30 mil ou mesmo até 10 mil seria justo, porque você vai começar a faturar muito com esse curso. Mas você não vai pagar isso, né? Claro que eu não vou fazer isso com vocês, porque eu estou aqui para ajudar, eu não estou aqui para, né, querer tirar vantagens com vocês, porque eu quero, assim como eu vejo as minhas clientes felizes de 10 anos, de 20 anos, de 15 anos, o que elas têm? Confiança. Eu quero que vocês tenham confiança em mim, como alunas. Em vez de ser as minhas clientes que têm confiança, eu quero vocês, como minha aluna, tendo total confiança. Isso você vai pagar R$100 por mês. R$100 não é nada. Se você fizer uma única mecha por semana, tá? Cobrando R$350, né, que é o mínimo, como a gente fala, você vai pagar o curso e ainda você vai fazer mais mechas durante o mês e ainda vai pagar produtos e vai sobrar muito dinheiro para você. E você vai ganhar autoridade e confiança. Então, isso não é nada. Vai ser 12 vezes de R$103 por mês, tá? E você vai ter um curso completo, sem ser só técnica, sobre colorimetria, sobre como atender, sobre como você organizar o seu espaço, organizar seu horário, organizar seu caixa. Não ficar comprando produto sem necessidade. Usar o que você tem, tá? Usar o que você tem, porque é isso que importa. Você não está aqui para gastar mais, você está aqui para ganhar mais. Eu vou ensinar vocês a ganhar mais e não gastar mais, tá? E é isso que eu tenho no Mestre PDSK. Eu fiz tudo com muito carinho, muito amor, tá? E ainda tem mais. Ele vai ter 1 ano de acesso e pela Hotmart, né, ele tem 7 dias também. Tem 7 dias, né, depois que você se inscrever ali, você tem 7 dias de garantia, tá? Se você, caso mudar de ideia, você pode reembolsar o seu dinheiro, tá? Mas eu acredito que, né, se você ficar com esse curso, você não vai se arrepender, vai ser uma transformação na sua vida. Tá? Muitas outras pessoas vão perguntar o que você vai estar fazendo, qual é o seu diferencial, o que está acontecendo. E é isso que eu tenho para entregar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comprem sem medo, porque eu já vi que vocês estão com dúvidas, eu vi que vocês têm muitas dúvidas. E eu já comprei também vários cursos online, rasos. Já fui vários cursos presenciais, que mostram muito pouco conteúdo, só demonstração, e a gente vai embora de mãos atadas, de mãos vazias. Então, eu sei bem o que vocês passam, eu sei bem o que vocês sentem. Vocês têm medo de um investimento, né, de investir de novo, e aí será que vai dar certo? Eu garanto, se você me seguir passo a passo, eu garanto, eu dou 150% de garantia para você. E o outro 50% é com você, né? Sabe como é que é? O médico dá um remédio, mas a gente tem que tomar. Vou virar aqui pra ti. Tá, muito obrigada, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui hoje, por vocês terem me escutado, por vocês, né, ter acolhido esse meu novo projeto, que é ajudar vocês, tá? Então eu estou muito feliz. Um beijo no coração, fique com Deus e muito sucesso para nós todas.